Olá galera do canal Papo de Ciência e Cultura, estamos aqui com o professor R. Brito, professor, técnico de enfermagem, um estudioso de Acopiara, e hoje estamos iniciando um quadro para falar dos pontos históricos de Acopiara. Essa temática é importante para os mais velhos que conhecem e têm a oportunidade de reviver esse momento, e para os jovens que não conhecem e através desse momento poderá conhecer. Não é isso, professor Brito? Nós estamos falando diretamente do Liceu de Acopiara, município de Acopiara, sede. Vamos ver aí só a primeira imagem aí, o mapa de Acopiara, essa cidade que nos acolhe muito bem, que já teve o nome de Lages, né, professor Brito? Depois Afonso Pena e por último Acopiara. Essa bela cidade, esse belo município. São vários distritos, Truçu, São Paulinho, Quincoê, Santa Felícia, entre outros. Está vizinha a Suaçurana, minha terra, vizinha a Iguatu também. E é isso, hoje o nosso vídeo é sobre o Centro Pastoral de Acopiara. Brito, suas palavras iniciais aí, saudar esse público que nos acolhe. Então é muito bom falar sobre as tradições, as coisas que aconteceram, os fatos históricos. E nós vamos fazer esse trabalho hoje, Pedro, dentro de uma temática retrô. Nós vamos falar do ontem com foco no hoje, para que os que estavam no passado possam lembrar e ver como é que está o atual, e os jovens que estão vivenciando, que a gente vai estar agora no dia a dia, e conhecer o passado. Então nós vamos trazer essa temática em forma de retrô, não é isso? Muito importante a gente olhar para o passado para ter uma referência, né? A gente está trazendo aí uma foto antiga. Brito, diz aí, que foto é essa aí? Essa foto aí, Pedro, e caros internautas, é a foto de um hospital que existiu em Acopiara, um hospital, e mais à frente uma capela, uma associação beneficente que foi criada em 53, fundada em 53, que tinha à frente o Dr. Tibúcio Soares, e eles, com os recursos que adquiriam com a associação, eles construíram um hospital e uma capela em honra ao padroeiro deles, o São Francisco de Assis, né? A associação era Beneficente São Francisco, que tinha à frente o Dr. Tibúcio, e eles criaram o hospital e a capela. Sendo que o hospital, Pedro, ele não chegou a funcionar. Certo? Muito bem. E o Dr. Tibúcio, ele foi prefeito em Acopiara, um grande benfeitor. Ele foi prefeito interventor de 45 e 46, interventor, e prefeito eleito entre 51 e 55, 1951 e 55, certo? Brito, por que esse hospital não chegou a funcionar? Ele começou a construir o hospital aí, e também foi iniciar a construção de um outro hospital ali próximo ao Hospital Geral, chamava Hospital Dr. Ivan, certo? E aí esse hospital aí ficou a obra parada, e por coincidência também vem o fato de ele vir a falecer. Ele faleceu em 1962, certo? E aí a obra estava inacabada. Brito, essa parte de trás aí da imagem, né, do hospital não existe mais. Não. Mas a igreja ainda está lá. A capela permanece, né? No formato, olha, dá pra gente ter uma noção, os internautas de hoje, os acopiarenses de hoje vão lembrar da capelinha no seu formato original, ó. Ela está muito parecida com o que era antes. E para trás ela foi demolida, certo? E depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela. A estrutura. Temos uma imagem aí da capela atual. Pronto, é a capela atual, né? Capelinha de São Francisco, né? Que ela permanece. Permanece. É um dos pontos turísticos de Acopiara, inclusive, onde os fiéis e devotos de São Francisco vêm visitar Acopiara, passam pela capelinha para rezar e agradecer e pedir por saúde. E o Dr. Tibúcio, ele era médico, né, Brito? Era um médico e não era feito de Acopiara. Não lembro bem as suas origens, mas ele não é de Acopiara, certo? E inclusive ele está sepultado aí nessa igreja, né? Ele
Aí o interior da capela, né? Capelinha, a parte interna da capela, e a gente vê mais aí a lápide com os restos mortais dele. Ele está enterrado aí logo na entrada da capelinha, certo? Como ele foi um idealizador e construtor da capelinha, é justo que seja colocado lá os restos mortais dele, que ele morreu em 1962, né? A capelinha muito bem cuidada, muito bem cuidada, né? As pessoas que estão à frente, né? Vamos ver aí mais uma imagem aí E aí a gente tem, Pedro, a praça. Essa pracinha também leva o seu nome. Essa pracinha fica em frente à capelinha, né? É a Praça Dr. Tiburcio Soares. Também é uma pracinha muito bem zelada, bonitinha. Que já foi feita na década de 90. Já, ela foi construída depois na segunda reforma do Centro Pastoral. Quando ele foi criado, foi construído o Centro Pastoral na década de 80, e em seguida o município, um dos prefeitos, ele chegou a construir essa pracinha aí para dar vida ao local, né? Vamos ver mais uma imagem aí. E a gente tem o busto, né? O busto aí, da pracinha São Francisco, e o busto do Dr. Tiburcio. Muito bem. Vamos passar, pode passar a imagem aí para a gente ver. Aí a parte interna, não é isso, Brito? Aí o Centro Pastoral, né? O Centro Pastoral, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, mas eu queria que o nosso colaborador passasse a imagem para a gente falar um pouquinho da parte interna do Centro Pastoral. Aí o Centro Pastoral, Pedro, em 66 a instituição se reúne com o falecimento do Dr. Tiburcio, e eles resolvem dissolver a associação e doar essa área de terra todinha onde estava o hospital construído e a capelinha para a Diocese de Iguatu, a qual a paróquia de Acopiara faz parte, né? E de posse do terreno, o padre Crisares, um padre empreendedor de visão, teve a ideia de já construir nesse espaço uma estrutura capaz de acomodar as pessoas que vinham para as reuniões e também para eventos na cidade de Acopiara. Ele vai construir aí, são quatro blocos, né? Onde tem apartamentos, copa, cozinha, sala de reuniões, rouparia, uma cantina e 2 auditórios. E também ele construiu aí um poço profundo para abastecer essa estrutura aí, e também para fornecer água para as casas das comunidades vizinhas, porque naquela época, já em 80, a Acopiara sofria com uma falta de água, né? A barragem pequena não conseguia abastecer para a cidade inteira e também para os efeitos da seca, não é isso? Aí o padre construiu essa estrutura aí. E aí, como vocês veem, aí uma apresentação da banda. Tem mais outra imagem aí? Essa estrutura aí do Centro Pastoral é um quarteirão inteiro, né? São 4 blocos construídos, né? Muito bem estruturado e conservado, né? Hoje aí. E aí é onde é o local que é para fazer refeição e para reuniões, e também tem 2 auditórios. Aí, Pedro, o padre Crisário utilizava para reunião da CPT, Comissão Pastoral da Terra, para reuniões da PJMP, Pastoral da Juventude, do Meio Popular. Não sei se você participou quanto jovem. Já tive em reuniões. E aí tinha o Joluve, tinha o AGESC, tinha o SECRE e outros grupos de jovens. E também ele tinha as reuniões e encontrões que haviam, e tinha que a pessoa ficar final de semana aqui na cidade. Pessoas que vinham de outros municípios. Não tinha onde ficar também do município, da zona rural, e aí se acomodava nesses apartamentos, fazia uso dessa estrutura aí, que foi muito, muito útil. E aí as SEBs, que era Comunidade Eclesial de Base, eles se reuniam e vinham para discutir e buscar maneiras de como melhor ajudar os trabalhadores, como melhor assistir as comunidades carentes. E aí o padre Crisário deu um impulso bem grande com as SEBs. E tudo acontecia porque tinha essa estrutura aí capaz de receber as pessoas, né? E o padre Crisários tem um legado muito grande, né, em Acopiara, Brito? Vamos ver aí o que temos pela frente aí na... Aí antes daí, Pedro, eu queria falar... Volta um pouco aí. Volta para Centro Pastoral, aí, para dizer que em abril de 2010, é criada a área pastoral São Francisco. Ou seja, a diocese entendeu que a Acopiara era grande para ficar só uma paróquia, dividiu a Acopiara ao meio e ficou uma parte com a igreja matriz e a outra parte com a São Francisco, né? E aí eles pensaram na ideia de
construir, ampliar o auditório para acomodar os fiéis nas missas e também construir um santuário. Aí ao lado está sendo construído, iniciado um santuário, mas ainda está em fase de construção. E aí foi ampliado e reformado essa parte aí, ó, foi ampliado e aí é onde são realizadas as missas. As missas. Porque a capela é menor, pequena, não acomoda os fiéis, né? E aí o espaço é bem maior. Bem maior e ficou bem. O primeiro padre, Pedro, foi o padre Glauberto, né? E o padre atual é o padre Rubens. Padre Rubens. Padre Glauberto eu inclusive conheci, também era professor. Nós trabalhamos juntos na escola educandária, não é isso? Isso. E a gente vai ver uma imagem antiga, que aí é a Casa de Puericultura. Casa de Puericultura, né? Uma ação do Dr. Tiburcio Soares. Aí essa foto aí, a gente deixou ela mais para adiante, por quê? Porque ela faz parte também da estrutura do terreno que foi doado pela Associação Beneficente, né? Tudo isso aí é ligado ao centro pastoral. E aí era uma casa de puericultura. Puericultura, Pedro, você conhece, que você dá biologia, é uma subdivisão da pediatria que atende e acompanha as crianças nos primeiros dias de vida até a pré-adolescência, né? É sabido que naquele tempo, na década de 80, 50, 60, 70, morriam muitas crianças por desnutrição, por doenças, diarreia, sarampo, doenças endêmicas, e tinha essa casa de puericultura que já assistia, para você ver como o Dr. Tiburcio tinha uma visão de futuro que já chamava a atenção, né? Que além de médico e administrador, ele também tinha estado voltado para esse cuidado com a criança, para atenção básica, né? É isso? E aí um cidadão, um médico de muita visão, que naquela época ele já pensava no cuidado da criança, no desenvolvimento da criança, né? Temos uma imagem para comparar, né? Que isso é hoje Aí é hoje, né? Aí já é a casa, a gente chama casa do padre, né? Casa paroquial. Dá para a gente ver alguns traços da casa de puericultura, né? Então, o espaço foi ampliado, reformado, mas mantiveram as tradições, né? Tanto é que a fachada é quase a mesma, só mudou alguns detalhes, né? Chegam a lembrar. Né? E aí é onde fica a casa paroquial, a casa do padre, vizinho é a secretaria da paróquia, tudo isso ligado à área pastoral São Francisco, né? Então, esse é um trabalho que a gente pesquisou e quis mostrar para os internautas que as tradições da copiada devem ser mantidas no retrô. E aí eu usei como fonte de pesquisa esse livro aqui, ó. Esse livro Lages, Povos e Povoações, do acopiarense, desembargador Dr. Celso Albuquerque. Também contei com a ajuda na pesquisa da historiadora, escritora Rivânia Teixeira, que você deve conhecer. Conheço a Rivânia. A Rivânia Teixeira. Depois vamos trazer ela aqui para fazer um bate-papo. Um bate-papo, né? Interessante. E também do acopiarense Afrânio Calixto. O Afrânio Calixto, ele era adolescente à época, ele me relatava que naquela primeira imagem, as crianças da época tinham o hábito de brincar correndo e pulando aquela calçada alta, e ali gerava muitas quedas, porque as crianças muito ativas, né, iam correr, acabavam pulando e caindo, machucando a perna, o braço, se ralando, e os pais ficavam danados, mas era um lugar onde as crianças corriam, iam brincar. Mesmo o hospital não funcionando, mas aí os meninos tinham acesso, né? Então é interessante conhecer a história e manter as tradições, porque é só assim que a história se mantém viva e se perpetua. É isso, nós trouxemos aqui a história do Centro Pastoral, os primeiros passos, falamos um pouquinho aqui do médico Dr. Tiburcio Soares, um homem visionário que pensava lá na frente. E isso é importante, para que os jovens de hoje possam conhecer um pouco o passado, né, os nossos ancestrais, e os que ainda estão vivos aqui conosco possam rememorar esses fatos históricos, esses momentos. Então, esse é a nossa estreia do nosso quadro, revivendo esses pontos históricos de Acopiara. Espero que você que nos assiste curta, compartilhe nas suas redes sociais, e a gente agradece o Brito pela pesquisa histórica que fez e a disponibilidade de estar aqui conversando conosco, levando essas informações para mais pessoas, tá bom? Obrigado, um abraço a todos.